Em nome dessa presidência, da presidência da Comissão de Finanças e Orçamento, declaro aberta a audiência pública para apresentação nesta Casa de Leis do projeto de lei número 200/2020, de autoria do Executivo Municipal, do orçamento do município para o exercício 2021, em respeito às determinações que proíbem a aglomeração de pessoas, notadamente pelas determinações do governo estadual, governo municipal e orientação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, a audiência será realizada em ambiente virtual. Para tanto, passo a palavra para a exposição do projeto à ilustre secretária da Fazenda, Paula Fernanda Ciamarelli. Olá, eu sou a Paula, secretária da Fazenda, e nós vamos apresentar, em audiência pública, de forma virtual, nesse momento da pandemia, a Lei Orçamentária para o exercício de 2021. Essa audiência ela é realizada em dois momentos: no momento da elaboração da lei, do projeto de lei pela Prefeitura para encaminhamento à Câmara, e, no segundo momento, pela Câmara Municipal, quando o projeto é encaminhado pela Prefeitura e passa pela discussão e aprovação dos vereadores. Bom, o orçamento ele trata dos recursos que entram e saem dos cofres públicos, E ele é elaborado em todas as esferas de governo, ou seja, na União, nos estados e nos municípios. Então, nós temos uma legislação única, que disciplina as finanças públicas e a elaboração dos orçamentos. Os prazos de encaminhamento, que variam de acordo com a Constituição Federal, estadual e as leis orgânicas, mas todos os entes da federação elaboram o orçamento de forma anual. E o que é o orçamento público? Ele vai tratar, de um lado, da receita e, de outro lado, a despesa. Então, é o dinheiro que o Estado se apropria da sociedade por intermédio da tributação e realiza a sua contrapartida por meio da geração de bens e serviços para a população. Para nós entendermos o contexto do planejamento orçamentário, ele é formado pelas 3 peças de planejamento: o PPA, que é elaborado no primeiro ano de mandato de cada prefeito. O nosso foi elaborado em 2017 e ele vigora por 4 anos, ou seja, ele invade um ano do próximo mandato. E o nosso PPA, então, a gente chegou na elaboração do orçamento, que é a última fase de todo esse planejamento de 4 anos que está vigendo desde 2018. E a gente passou por cada uma dessas etapas, elaboramos o plano plurianual para os 4 anos, e a cada ano ele é revisto e filtrado nas ações que vão ser realizadas no ano seguinte. E assim foi em 2018, em 2019, para 2020, e agora elaboramos a última parte, que é o orçamento para o exercício seguinte de 2021. Então, como nós dissemos, o plano plurianual é um plano de 4 anos, e ano a ano a administração vai elencando os programas e as ações na LDO que vão ser executados no exercício seguinte, e o orçamento trata, basicamente, da alocação desses recursos para a execução dessas ações em termos de receitas e despesas. A lei orçamentária anual, o que ela contém? O que ela prevê? Ela prevê os orçamentos fiscal e da Seguridade Social. Ela tem a previsão da receita e a fixação da despesa do governo para o próximo ano, autorização para a realização de alterações orçamentárias, os anexos com informações envolvendo as classificações de receita e despesa de acordo com as normas que regem a contabilidade pública. Então, os anexos do orçamento, para um leigo, parece um monte de códigos e valores de difícil entendimento. E a gente tenta trazer uma explicação para tudo isso, porque é uma codificação padrão, em que cada código do orçamento tem uma razão de existir, uma tradução, uma explicação para ele.
Então, a lei orçamentária ela vai sendo montada de que forma? Ela tem uma classificação institucional que reflete a estrutura administrativa. Então, os órgãos e as autarquias, né, e fundações que compõem o orçamento municipal. Então, a Prefeitura é o órgão 01, a Câmara 02, o Promemória 06. Então, essa é a classificação institucional enquanto órgãos. Depois, nós vamos tendo as unidades, que são as secretarias dentro da Prefeitura, e assim por diante. Então, essa é a classificação institucional, que está atrelada à estrutura administrativa. Depois, nós temos a classificação funcional programática, né, que indica a área de atuação do governo. Então, se é uma despesa da saúde, ela vai ter uma função 10, e daí tem as subfunções, o programa, que, no nosso caso, é a gestão da saúde, né, e as ações de manutenção, de construção, que vão filtrando a informação e tornando-la mais transparente, né, até a nível de categoria econômica, que chega no detalhe da despesa. Só um exemplo aqui, na natureza da despesa, que é, após toda a classificação institucional, funcional, programática, aí a gente tem isso que a gente usa no dia a dia, que é a aplicação. Então, o código, o dígito 3, aqui nesse código 319011, olhando para quem conhece o orçamento público, o plano de contas, né, da contabilidade pública, de imediato bate o olho aqui, sabe que é uma despesa relativa pessoal. Por quê? É uma despesa corrente, o código 3, o 1 significa pessoal em encargos sociais, o 90, que é uma aplicação direta, modalidade de aplicação. Se fosse uma despesa relacionada ao SAI, da Prefeitura para o SAI, seria 91, né? Que é uma operação intra-orçamentária. O 11, que identifica vencimentos e vantagens fixas, pessoal civil, ou seja, a parte de salário da folha de pagamento. Então, tem uma razão de ser todos esses códigos, e para quem trabalha com isso, é muito fácil a identificação. A gente acaba decorando, né, depois de algum tempo, usando isso diariamente. E assim também para a receita. Então, nós temos a categoria econômica da receita, 1 para a receita corrente, se fosse receita de capital, seria 2. Aí, a origem, 1, que significa impostos, taxas e contribuição de melhoria. A espécie, que é 1, a categoria de impostos, né? Desdobramento para as peculiaridades de cada ente, imposto sobre a renda de pessoa física, e o tipo do tributo é principal. Se fosse, por exemplo, um IPTU, poderia ter aqui nesse dígito aqui os acessórios, as multas, os juros, e assim a gente vai identificando. Esse plano de contas ele é mais recente, né, a nível da Receita, porque teve muitas alterações ao longo dos anos, e a gente vai adaptando ano a ano, conforme sai o ementário, que é definido pela Secretaria do Tesouro Nacional. Então, essa codificação ela tem a parte universal dela e a parte específica do município também. Bem, e como que a gente chega, né, no orçamento? O orçamento ele vem daquele levantamento de diagnósticos de informações que é realizado, né, com muita frequência para se avaliar como que se encontra, o estágio que está cada programa que a administração desenvolve, e para vir aperfeiçoando, corrigindo falhas, né, desses programas. Então, por exemplo, se a gente tem a intenção de diminuir o tempo de espera para a realização de exames e consultas e cirurgias, né, esses problemas detectados, eles vão sendo elencados, codificados e, no orçamento, valorizados. Então, essa ferramenta ela é constante, né? A gente não pode imaginar que a gente só pensa na melhoria quando a gente faz a peça de planejamento. Não, ela é a tradução de um diagnóstico constante, né? De uma avaliação constante que é feita e vai sendo relacionada e incluindo nas peças, né, de planejamento, tanto na lei de diretrizes como na lei do orçamento. E, além, né, dessa avaliação constante do dia a dia, a gente já tem algumas diretrizes anteriores que vêm desde o plano de governo, que foi eleito pela maioria da população para ser executado, a participação da sociedade também, através dos conselhos que trazem as sugestões,
tem os planos municipais vigentes, né, que já definem para onde o município vai crescer e como vão ser as condutas em diversas áreas: defesa civil, educação, saúde, assistência social, saúde, saneamento, meio ambiente, habitação, trânsito, mobilidade urbana, plano diretor. Então, o orçamento tem que conciliar todos esses planos, viabilizar o que é possível dentro da realidade arrecadatória, mas é um plano que tem seus antecedentes, né, em todas essas estruturas de avaliação constante, em planos já aprovados em audiências públicas, né, que são os planos municipais, as orientações do Conselho e do plano de governo. Aí a sociedade tem a oportunidade de participar não somente nas audiências públicas, presenciais ou eletrônicas, né, em vários momentos, na elaboração das peças de planejamento, que é o PPA, a LDO e a LOA, né, Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual, que, por exemplo, neste ano, em função da pandemia também, né, a gente disponibilizou o formulário de sugestões tanto para a Lei de Diretrizes quanto para o orçamento, num período inicial de 1 a 31 de março, no site da Prefeitura. As pessoas que acessaram puderam fazer sua sugestão, sua colaboração de forma eletrônica, e, posteriormente, nós prorrogamos até o dia 15 de abril, já fizemos essa coleta de sugestões de ambas as peças. Mas isso é limitativo? Não. Constantemente, a administração está ouvindo a população, os vereadores, que são os representantes, né, da população aqui na Câmara também, né? E a gente tem vários canais, e-mail, as secretarias disponíveis, o prefeito que ouve a população constantemente, o serviço 0800, e, dessa forma, todas as sugestões que chegam vão sendo analisadas quanto ao aspecto legal, a viabilidade técnica e a possibilidade orçamentária do atendimento. Então, esse é o formulário, né, o texto que foi divulgado na imprensa para as sugestões, os links que ficaram disponíveis, os formulários, e depois a prorrogação que ocorreu até 15 de abril, para que fosse enviada a sugestão. É importante dizer que as audiências, tanto presenciais quanto eletrônicas, elas são instrumentos de consulta popular, né, e não tem caráter deliberativo, e conforme está previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, é uma oportunidade para os cidadãos se manifestarem, né, quanto às suas demandas, e elas vão ser submetidas a essa avaliação para inclusão ou não no próximo ano das questões. Por conta da elaboração da lei orçamentária, nós temos que, primeiro, assegurar todo aquele custo de manutenção e aparelhamento da máquina administrativa, das entidades, das autarquias e fundações da mesma forma, do Poder Legislativo. Então, nós já temos despesas pré-existentes, contínuas, despesas que a gente poderia chamar de despesas fixas, né, como num orçamento doméstico. Quem tem a casa própria já, ou não tem e está pagando aluguel, ou a prestação do financiamento da casa, é uma despesa fixa, o consumo de água, telefone, energia, internet, combustível, né? Tem veículo, tem seguro, tem o combustível, tem o IPVA, e assim por diante. Para o município não é diferente. Então, primeiro a gente separa toda a nossa despesa fixa, para ver se ela cabe dentro do orçamento, para depois só planejar um futuro investimento. É importante dizer que nenhum investimento no município começa sem ter o recurso em caixa ou com uma alta expectativa da sua realização em caixa, para que não ocorra nenhum problema na execução da obra ou na aquisição do bem, né, de investimento, para que nada seja paralisado e que o fornecedor também não seja prejudicado, e nem a população com atraso na execução ou na compra do bem que vai prestar, né, vai ser utilizado para prestar algum serviço à população. E assim, né, uma série de despesas fixas que o município possui. Essas despesas fixas, né, são de difícil contenção, é um custo fixo, e
precisam ser analisadas antes da gente definir a parte dos investimentos. As receitas no orçamento, elas são levantadas a partir das vinculações, e nem toda receita é de livre aplicação. Nós temos as vinculações constitucionais, nós temos os recursos que vêm para uma área específica. E, normalmente, a realidade que a gente encontra a cada edição das peças de planejamento é que os recursos são escassos e nós temos demandas ilimitadas. E, por isso, né, considerando que os recursos estão inseridos nessa realidade de escassez, a peça de planejamento ela tem que elencar prioridades, as ações mais necessárias para serem executadas, que ficam limitadas à receita estimada durante o planejamento e à receita realizada durante o processo de execução, atentando para os princípios fundamentais da eficiência, eficácia, economicidade e legalidade. E por que a receita estimada pode ser diferente da realizada? Porque a gente elabora a peça de planejamento agora, o orçamento está sendo elaborado em 2020, para vigorar no exercício de 2021. E pode haver uma diferença nesse período que vai demandar uma arrecadação maior ou menor. As nossas receitas estão sujeitas às variações na economia, e uma série de fatores, por exemplo, a pandemia, que ninguém esperava, né, alguns imprevistos. Então, isso vai ditar se ela vai ser realizada de acordo com a previsão ou não. Mas sempre, de qualquer forma, o limite é a receita, seja no planejamento ou seja na execução. Por isso, ela tem que ser constantemente avaliada. Então, a receita estimada no momento do planejamento, mesmo as despesas de caráter continuado, as despesas obrigatórias, a diferença entre elas vai possibilitar algum tipo de investimento. Na fase da execução, a receita vai ter que ser a receita realizada para fins de determinar esse limite. Eventual superávit financeiro do exercício anterior pode ser considerado no momento da execução do orçamento, mas não no seu planejamento. E, reduzindo as despesas de caráter continuado, podem vir a ampliar a margem de investimentos. Então, muitas pessoas acreditam, né, têm uma falsa ideia de que o orçamento ele é composto por recursos livres, ilimitados, e não é assim, né? A maioria do orçamento já possui um destino certo, né? Nem cabe muitas vezes ao prefeito, né, ao administrador, decidir de quando e como vai aplicá-los ao seu destino. Muitos recursos já vêm com um destino certo, carimbado. Então, a gente recebe algum recurso de convênio para comprar um veículo. Então, só pode usar o recurso para comprar um veículo. Tem um recurso especial da contribuição da iluminação pública, né? A CIP, ela é um recurso que só pode ser usado na ação voltada para a iluminação pública. E assim por diante, são muitas vinculações. O recurso do Fundeb, somente, né, para a educação, 60% no mínimo do recurso que chega, ele tem que ser aplicado em folha de pagamento pessoal do magistério. Então, tem a regra geral e depois vão tendo as regrinhas menores dentro daquele mesmo recurso que tem que ser obedecido tudo de forma simultânea. Além dessas vinculações que o orçamento já possui, também nós temos as decisões judiciais, que muitas vezes impõem aos entes da federação a geração de despesas através de exigências, muitas vezes sob a pena de não o fazendo, né, não sendo satisfeita a exigência, ocorre a aplicação de multas diárias altíssimas para o gestor. Como, por exemplo, para a implantação de algum serviço novo, para algum tipo de execução de obras, fornecimento de medicamentos de alto custo, e assim por diante. E, dessa forma, né, a realização dos anseios da população ela tem que estar inserida num contexto mais amplo, um contexto que, muitas vezes, não tem espaço para interesses individuais de um bairro, de uma região. A gente precisa pensar de uma forma macro, na coletividade e na medida do possível, da possibilidade da receita, e descendo os níveis de satisfação.
E eles precisam estar sempre alinhados com a estratégia do governo, a perspectiva de futuro e com os planos municipais já existentes, priorizando os investimentos para o atendimento do básico e o necessário, inicialmente. Havendo disponibilidade, a gente vai avançando com as realizações. Em relação à elaboração da peça de planejamento, a gente não pode partir para os números sem fazer uma contextualização de que ambiente que é elaborada essa peça de planejamento, principalmente nesse ano tão atípico como 2020. Então, essa contextualização da peça de planejamento, no caso do orçamento para 2021, ela tem que ser feita tanto no cenário econômico interno, externo, né? Porque há muita incerteza. Essa palavrinha é a palavrinha de muitas matérias econômicas, do noticiário. Então, a gente tem muita incerteza política, muita incerteza comercial, econômica, conforme amplamente noticiado pela mídia. E isso nos leva a ter uma preocupação muito grande com o futuro. A gente já tinha problemas, né, no Brasil, e agora nós temos um problema mundial, que é a crise sanitária provocada pelo coronavírus. Então, as dificuldades persistem e decorrem de um cenário econômico complexo que envolve o Brasil desde 2014, quando ocorreu o início da crise econômica e um forte período de recessão. E esse período, desde 2014, vem provocando diversos efeitos indesejados. E, desde lá, esses problemas não foram saneados e foram potencializados pelo coronavírus. A queda, a estagnação da arrecadação, a dificuldade na retomada do crescimento, na evolução do PIB, as contas públicas no vermelho, a confiança dos empresários e dos consumidores e o alto nível de desemprego. Isso é muito triste num país como o nosso, que tem tanto potencial e precisa, ainda não conseguimos reagir a tudo isso, esse impacto que foi a crise, né, de 2014. E em todo esse período, então, ocorreu um aumento, um crescimento das despesas, teve um aumento da demanda em áreas prioritárias, como a saúde e a educação, porque muitas famílias que passaram pelo processo de desemprego acabaram migrando para o serviço público, tanto na parte da saúde como na educação. Muitos tinham planos de saúde, né, da iniciativa privada, os filhos em escolas particulares, e precisaram modificar suas realidades. Por quê? Em função da sua receita, né, do seu salário, do seu rendimento mensal. E assim ocorre com a administração pública também. A gente tem que fazer uma ginástica financeira para se adaptar a cada nova realidade arrecadatória. E, em 2021, com todas as dificuldades que nós já tínhamos, o episódio de acometimento mundial provocado pelo novo coronavírus agravou ainda mais toda essa situação. Essa citação aqui, né, do chefe da OMS, Tedros Adhanom: esta pandemia é uma crise sanitária que só acontece uma vez por século e seus efeitos se farão sentir por décadas. Eis que, além da crise sanitária, a situação pandêmica trouxe desastrosos impactos à economia mundial. E é óbvio que, mesmo com uma vacina que está sendo desenvolvida, a crise sanitária pode até ser resolvida de uma forma mais rápida do que a crise econômica, que essa vai se refletir, como dito aqui pelo chefe da OMS, por muitos anos. E, a exemplo do que ocorreu quando nós elaboramos a peça a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021, nós estamos enfrentando as mesmas dificuldades na elaboração e, consequentemente, na aprovação do projeto da lei orçamentária. Por quê? Nós temos uma dificuldade com os parâmetros, porque um evento da pandemia sem precedentes, nós temos um ano atípico e com muitas dúvidas de como vai ser a retomada econômica, quanto tempo vai durar esse evento, né? Como que a economia vai se comportar, quando que nós vamos voltar ao normal pré-pandêmico, né? E tudo isso influencia tanto a parte da receita quanto da despesa
municipal, tornando muito mais árdua essa tarefa de elaborar o orçamento público. A nossa maior receita continua sendo o ICMS, Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, cuja competência tributária é do governo estadual, e ele é partilhado com os municípios, todos os municípios do Estado. O comportamento dessa arrecadação ele está diretamente relacionado ao cenário econômico. Então, ele está sendo fortemente influenciado pela crise econômica e pelas dificuldades na retomada do crescimento. Para a gente trazer os números disso, os dados extraídos dos demonstrativos contábeis evidenciam uma situação deficitária dessa principal receita do município. Então, se a principal receita do município está numa situação deficitária, a gente pode imaginar o que todos os municípios estão passando, né, o que o Estado está passando, porque essa também é a principal receita do Estado de São Paulo, e o país como um todo. Então, aqui a gente observa que, no finalzinho de março, quando começou no Brasil, né, a crise do coronavírus, a crise sanitária, a nossa receita, embora foi bem no finalzinho de março, ela já começou a ficar negativa. E assim foi indo mês a mês. O mês de junho, em termos, né, nominais aqui, a gente teve a pior arrecadação, né, em relação ao valor previsto no orçamento de 2020. 25.192.000 eram esperados de arrecadação do ICMS, e a arrecadação foi de apenas 19.887.227,25. Portanto, menos 5 milhões num único mês, 5.304.000, né? Que tem uma significância de 21,06% a menos do que o previsto. É muita coisa num único mês, né? E se a gente somar todos os outros meses, a perda foi bem grande. Em agosto, começou a dar uma melhora, mas em setembro voltou não muito, mas com uma arrecadação ainda abaixo do previsto. Então, há muita instabilidade, há muita incerteza realmente. Até setembro, né, no acumulado, a nossa previsão orçamentária para essa receita do ICMS, que é a mais importante para o município, para o Estado, o acumulado até setembro, a previsão R$ 196.500.000, o arrecadado R$ 182.855.918,77, que dá um déficit de arrecadação de R$ 13.644.000, significando menos 6,94%. A nossa parcela do ICMS, assim como a dos demais municípios, né, integrantes do Estado de São Paulo, é definida pela soma das riquezas produzidas no município e a variação positiva das empresas que contribuem para a formação do valor adicionado. O nosso índice provisório para 2021, ele apresentou uma variação de 1,17% em relação ao índice definitivo. Essa é importante que seja positivo, né? É melhor não cair, não negativar. Mas, embora positiva, ela não vai ser suficiente para dizer que nós vamos arrecadar mais, porque o que acontece? A variação de 2019 para 2020 no índice foi de 5%. E, mesmo assim, como nós estamos mostrando aqui, não adianta a gente ter um índice bom se a arrecadação, se a economia não vai bem, né? É claro que quanto maior o índice, menos problemas nós vamos tendo, porque se o índice também caísse, aí nós teríamos dois motivos, o problema da economia e do nosso índice ruim. Mas mesmo com só o índice bom isoladamente, ele tem uma variação positiva, não é suficiente para garantir que nós vamos ter sucesso na arrecadação, porque o Estado de São Paulo precisa, em todos os municípios, e formando o conjunto do governo do Estado de São Paulo, precisam estar numa situação favorável econômica para que a arrecadação cresça. E, então, não adiantou nada nosso índice de 2019 para 2020 ter variado 5% se a economia não acompanha, né? É claro que é muito melhor se nosso índice não tivesse essa variação de 5%, fosse menor, a nossa arrecadação também, né, não teria sido projetada nesse nível de 196 milhões, a projeção seria menor, né? E a arrecadação menor também.
Em relação ao Estado de São Paulo, a gente precisa estar atento, né, porque a nossa maior receita depende das ações e do cenário econômico do Estado de São Paulo, que também é influenciado pelo cenário nacional e mundial. Mas o Estado de São Paulo tem algumas vantagens em relação à economia brasileira. Segundo a Fundação SEAD, o avanço de 5,5% registrado na economia paulista já no mês de junho em relação a maio confirmou uma recuperação mais rápida do que esperada para a atividade econômica no Estado, que isso é bom para a gente. E, de acordo com a análise, 3 fatores explicam essa melhora. O sucesso das medidas de controle da epidemia, que evitaram o colapso do sistema de saúde e viabilizaram a flexibilização das restrições. O fato da economia paulista ela ter entrado na crise com um vigor razoável, que sustentava desde 2019. Então, o Estado de São Paulo tinha tudo para crescer nesse ano muito bem, porque começou o ano, vinha de um 2019 não tão bom, mas com grandes expectativas e com índices favoráveis. E chegou em março de 2020 com um crescimento anual de 2,6%. Então, que essa taxa tendia a crescer muito. E isso foi, apesar de ter sido abatida pela pandemia, né, ter quebrado esse ciclo de crescimento, tá nesse estágio favoreceu uma recuperação mais rápida, como observada pela Fundação SEAD já no mês de junho em relação ao mês de maio. E também o pacote fiscal de estímulos, especialmente o Programa de Manutenção de Emprego e Renda, criado pela Medida Provisória 936 e o Auxílio Emergencial Mensal, eles cumpriram um papel muito importante na economia, relativo à sustentação do consumo e às condições do consumo, da geração de renda e a retomada do crédito. Os indicadores da atividade disponíveis até junho fornecem uma base para projeções melhores para o PIB em 2020, tanto para a economia brasileira quanto para a economia paulista em relação à projeção do mês anterior. Há boas notícias também em relação à abertura de pequenos negócios, que eles são de fundamental importância na questão da geração de emprego e renda, pois com o avanço desse segmento, nós vamos ter menos pessoas dependendo da assistência do governo para sobreviver e ainda colaborando com a questão econômica. E esses pequenos negócios eles podem gerar empregos para outras pessoas e, dessa forma, vão promovendo a renda e o desemprego. Isso é óbvio que auxilia tanto o município, o Estado e o país. O auxílio do governo emergencial também trouxe efeito semelhante a dos pequenos negócios, né? Porque ele está sustentando essas pessoas, né? E os vulneráveis, eles não estão entrando naquela linha, né, de extrema pobreza, de dificuldade, e estão conseguindo, pelo menos, né, o básico para sobreviver nesse momento difícil. E, mais uma vez, aquela palavrinha do momento, a incerteza, né? Apesar da melhora nos indicadores, há forte incerteza a respeito das sequelas dessa crise. E 2 fatores colocam em dúvida, segundo os analistas econômicos, né, o desempenho das economias paulista e brasileira. Como que vai ser o comportamento do mercado de trabalho a partir desse segundo semestre, e um desafio que existe no quadro fiscal quanto à prorrogação do pacote dos estímulos creditícios e a recomposição da renda. Aqui, nesse demonstrativo da evolução do PIB paulista, nós verificamos realmente, né, o PIB melhorando 5,5%, como nós dissemos anteriormente, em relação a maio, né, de junho em relação a maio, comparativo com o mês anterior, apresenta uma melhora. A indústria e os serviços, né, realmente foram os que mais caíram e são aqueles que realmente precisam dessa recuperação. Comparando os indicadores de junho de 2020 com junho de 2019, de um ano atrás, né, realmente o PIB caiu, a agropecuária cresceu e a indústria caiu e o serviço está numa faixa, né, teve uma variação um pouquinho positiva ainda, mas ela está sendo influenciada também pelo primeiro trimestre bom, né, nessa taxa anualizada. Quando a gente pega a taxa anual, o PIB nesse período 0,4, a agropecuária 0,8, a indústria ainda em queda e os serviços com 1,9 positivo.
Então, as projeções passaram a ficar mais positivas agora, com alguns meses pós, né, com o andamento da pandemia, aí já há alguns meses, com as flexibilizações das restrições. Então, a Fundação SEAD, isso é uma expectativa da Fundação SEAD, né, a nível do Estado de São Paulo, né, que é feito esse estudo, projeta para o Estado de São Paulo que o PIB de 2020 vai ficar entre menos 3,6% e menos 2%. E que o Brasil vai ter uma mínima de 7,3% negativo e uma máxima de 5,5% negativo. Mas a gente verifica, como nós dissemos anteriormente também, que o Estado de São Paulo normalmente sempre apresenta uma recuperação melhor do que o país, por ser um Estado altamente, né, desenvolvido e com muitos recursos. O último relatório da Receita Tributária, elaborado pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, ele traz algumas informações interessantes também para a economia no Estado de São Paulo. Apesar do desempenho geral negativo, o conjunto de indicadores na arrecadação de julho começa a demonstrar os primeiros sinais de recuperação. Tanto é que nosso ICMS já, em agosto, já deu uma melhoradinha. Destaca ainda que o índice de confiança da indústria da Fundação Getúlio Vargas teve um aumento de 12,2 pontos em julho, impulsionado pela redução do pessimismo para os próximos 3 meses. Mas a análise também ressalta que o baixo patamar do indicador de tendência dos negócios reflete cautela em relação à velocidade e à consistência da recuperação, tendo em vista a palavrinha do momento, a nível de incerteza ainda muito elevado. Bom, o valor adicionado de ICMS, nós comentamos anteriormente, quando demos os números do ICMS, né, ele é o coeficiente base para a distribuição, para definir a parte de cada município na produção da arrecadação do ICMS. O movimento econômico do município, de forma geral, ele é representado pela venda das empresas, a produção da agropecuária, consumo de energia elétrica, serviços de telecomunicações e a produção primária e manufaturas. Essas atividades promovem a geração da riqueza e a formação do valor adicionado do município. E o do Estado é formado pela soma de todos os municípios. Se comparado aos períodos anteriores, o valor adicionado apurado em 2019, né, ainda com valores provisórios, que vai vigorar em 2021, sempre tem 2 anos, né, para trás, então a gente apura o índice de 2019 para ele vigorar 2 anos seguintes, ou seja, nesse momento o Estado está apurando o valor adicionado de 2019 e ele vai valer como partilha em 2021 para os municípios. E apesar das dificuldades, de todas as dificuldades, nós temos que comemorar, porque ele ficou positivo para a gente. Aqui, o valor adicionado do Estado ao longo dos anos, e o que nós dissemos anteriormente também, que o Estado de São Paulo finalizou 2019 com um fôlego grande, né, que ajudou agora a combater a pandemia, porque senão teria sido pior a recessão no Estado. Então, ele estava entrando num ritmo de crescimento muito forte em 2019 e 2020 prometia ser um grande ano, porém, nós fomos afetados pela crise. Então, a gente vê que em vários momentos, né, o índice ficou bem maior. E que depois de muita recessão, que, como nós dissemos, desde 2014 nós vínhamos amargando os números pequenos, 2019 já deu uma boa acrescida, porém, 2020, o evento pandêmico transferiu para 2021 uma melhor expectativa. Bom, como nós dissemos, o cenário estadual, né, a análise do cenário estadual, com base das notícias da mídia, da divulgação do próprio Estado, do governo do Estado, da Fundação SEAD, agora a gente precisa analisar o Brasil e o mundo também, porque tudo isso vai influenciar a nossa realidade local. Em termos de contextualização a nível Brasil, nós precisamos acompanhar
a trajetória das variáveis econômicas que influenciaram tanto a propositura das leis e diretrizes orçamentárias como a definição das metas e riscos fiscais, além de suas evoluções e perspectivas futuras, que sofrem reavaliações periódicas diante de todas as incertezas que pairam no Brasil e no mundo, não fornecendo condições favoráveis ao trabalho de planejamento. Então, com todas as dificuldades, já estava difícil planejar, e esse ano totalmente atípico dificulta bem mais o trabalho. O que a gente quer, na realidade, é errar menos, porque não tem, né, como não errar em função de tantos imprevistos e tantas incertezas que estão nessa prospecção futura. O PIB, que é tão falado, né? O que é o PIB? É a soma de todos os bens e serviços finais produzidos por um país, um estado ou uma cidade, geralmente no período de um ano. E todos os países calculam o PIB nas suas respectivas moedas. A gente vê aqui, a nível Brasil, né, o acumulado em 4 trimestres no segundo trimestre de 2020, ou seja, na posição de junho, de menos 2,2%. Em meados de março, com alerta, né, do novo coronavírus, muitas turbulências no cenário global e dúvidas sobre o avanço das reformas na economia brasileira, como nós tínhamos sinais de que não seria ainda 2020 que a economia ia deslanchar no país, e estava se esperando um ano de fraco crescimento. As previsões para o PIB situavam-se entre 1,5% e 2%, e já embutiam um risco de baixa, tendendo para o 4º ano de crescimento do Brasil na casa de 1%. Com a chegada da crise sanitária, nos meses de março e abril, a estimativa da queda do PIB ela situou-se em torno de 9% a 10%. E aí a gente estava achando ruim crescer próximo de 1%, mas pior do que crescer 1% é não crescer, e pior ainda é tombar. E foi isso que aconteceu com a economia mundial, não foi um privilégio da economia brasileira. Aqui pelo gráfico, com base nas informações do Boletim Focus, que é um boletim semanal do Banco Central, o PIB para 2020, então, caiu, né? Teve aquele tombo gigantesco, que já não estava numa previsão muito boa. A curva, assim, é descendente, é de queda mesmo, né, para negativo. E a constatação da queda da atividade econômica no segundo trimestre, especialmente no mês de abril, divulgada pelo IBGE agora no início de setembro, levou o PIB a um choque histórico, um tombo recorde de 9,7% no segundo trimestre, quando comparados ao primeiro trimestre do ano. Então, esse período concentra o pior momento da crise econômica do país, com reflexo das necessárias medidas adotadas, né, de distanciamento social e com fechamento de atividades não essenciais para conter a proliferação do coronavírus. Com esse resultado, a economia brasileira entrou oficialmente em recessão técnica, que ela acontece, quando que acontece o que se denomina na economia de recessão técnica? Quando, por 2 trimestres consecutivos, ocorre um encolhimento do nível da atividade econômica. E, se formos comparar, não com o primeiro trimestre, né, mas com o segundo trimestre de 2019, ou seja, no espaço de um ano, a queda ainda é maior que 9,7%. Ela passa a ser representada em 11,4%. É um tombo gigantesco. E, muito embora, né, essa seja uma crise mundial, nós temos um fator positivo, que aqui ela chegou com o agravante de ter afundado a economia, né, antes mesmo do Brasil ter se recuperado das perdas geradas na última recessão de 2014 a 2016. Então, ela teve um impacto forte. Mas também foi no momento que a taxa de juros estava sob controle, a inflação sob controle, né? E o impacto realmente foi muito forte. A coordenadora de contas do IBGE, Rebeca Della Roque Palles, com esse resultado, ela disse que o PIB ficou no mesmo patamar
do final de 2009. No primeiro trimestre, a economia já tinha regredido ao patamar de 2012, né, até março. Em 3 meses, né, no segundo trimestre, né, nesse pequeno intervalo, do primeiro para o segundo trimestre, o PIB brasileiro andou, então, 3 anos para trás, se ele voltou para nível de 2009. Então, no primeiro trimestre, a gente estava na posição de 2012. No segundo, nós caímos para a posição de 2009. É muito retrocesso. E aqui esse gráfico que demonstra isso. Então, realmente, a queda, né, a variação trimestral do PIB, brasileiro, em relação ao trimestre anterior, menos 9,7. Não esquecendo que, se a gente comparar com o segundo trimestre de 2019, a queda fica em 11,4. Aqui a variação trimestral, né, desses setores. A indústria e os serviços foram os que mais sofreram nesse período da pandemia, no seu pior momento, que foi o segundo trimestre, quando as medidas restritivas para combate foram adotadas. E, nesse segundo trimestre, aqui a gente tem um comparativo em relação ao PIB dos demais países, né? E a gente vê que o Brasil, até que comparado a Chile, França, Colômbia, México, Espanha, Reino Unido e Peru, ele até que não ocupa uma posição, é horrível, né? A posição de menos 9,7% de variação negativa do PIB, mas temos casos piores. E, incrivelmente, a China, onde tudo começou, ela está com um PIB de 11,5 positivo, né? Ela apresenta aqui uma variação positiva no segundo trimestre. Assim, a Índia é bem mais discreto, mas a China é uma economia muito forte. A gente também sente muito o efeito da pandemia quando a gente começa a fazer essa leitura dessas questões econômicas de alguns segmentos, e a produção de veículos no Brasil também apresenta uma queda gigantesca. Ela caiu, a produção de veículos no Brasil caiu 50,5% no primeiro semestre de 2020, quando comparado ao mesmo período do ano passado. E esses dados foram divulgados no início do mês de julho pela Associação dos Fabricantes de Veículos e mostram claramente o efeito da pandemia na indústria automobilística. E também eles têm uma projeção de que só vai ser recuperado o nível pré-crise em 2025. Então, isso também influencia muito a nossa economia. Aqui no gráfico, né, esse período que mostra praticamente ela se anulou, né? A produção de veículos aqui entre março e maio de 2020. O tombo de 12,5% no consumo das famílias, que é o principal motor do PIB há anos, também foi recorde. Por isso que a gente diz, né, da importância do auxílio emergencial e da evolução dos pequenos negócios que possam gerar emprego e renda para a população. E assim a pandemia vem provocando efeitos colaterais, agravando antigos problemas, como o aumento da taxa de desemprego, o aumento de empresas com dificuldades financeiras, em processo de falência ou pedido de recuperação judicial, o que provavelmente prolongará esse período recessivo. A queda recorde verificada na economia brasileira assusta pela intensidade em tão curto espaço de tempo. Isso a gente consegue visualizar melhor num gráfico, né? Como a gente já mostrou, e tem um gráfico interessante aqui para frente em relação às outras crises que o Brasil já passou. Os efeitos de apenas um trimestre superam a perda acumulada em qualquer uma das últimas 9 recessões que o país enfrentou nos últimos 40 anos. A nível de comparação, segundo o Comitê de Datação de Ciclos Econômicos, que é o CODACE, na recente crise de 2014 até 2016, o tombo de 8% na economia, no acumulado em 11 trimestres,
em quase 3 anos. Então, um tombo de 8% em 11 trimestres. Foi avaliado dessa forma, né? Esse tombo em 11 trimestres. Na recessão de 1981-83, a perda foi de 8,5% em 9 trimestres. Então, vejam a quantidade de trimestres, que ela é importante, né, para ver como que um trimestre a gente caiu, pelo cálculo do IBRA-FGV, né, desde o primeiro trimestre, o percentual acumulado, de menos 11,9%. Então, aqui a gente tem uns períodos de recessão, né, 8,5%, demorou 9 trimestres para ter essa queda. Né? Ela foi registrada num período longo. E aqui, em apenas, né, praticamente no primeiro e no segundo trimestre, mas a pandemia, muito mais no segundo trimestre, o efeito, né, para a gente ter noção da intensidade de seus efeitos. Bem, para 2021, que é o foco, né, para a elaboração da peça orçamentária, a previsão do PIB continua estável em 3,5%, o que pode significar pouco, né, em relação, se a gente avaliar o crescimento numa previsão de queda tão alta para esse ano. Mas ela também pode parecer muito, se a gente considerar que o indicador despencou 3,5% em 2015, 3,3% em 2016, e teve um crescimento muito pequeno de 2017 até 2019. Então, 3,5% para quem estava crescendo 1,1% em 2019 e pós-pandemia, pode ser, numa visão, muito bom, né? Numa visão otimista, pode ser muito bom. Quanto à inflação e a Selic, são outros importantes indicadores da economia brasileira. O IPCA é o índice oficial de inflação, índice de preços para o consumidor amplo, e ele mede mensalmente, né, a variação dos preços de um conjunto de produtos e serviços comercializados no varejo, referente ao consumo pessoal das famílias. A inflação ela é um importante termômetro para medir o aquecimento do consumo, e ela também voltou a subir, né, juntamente com o PIB. Segundo os dados do boletim Focus divulgado em 31 de agosto, o indicador ele deve encerrar 2020 numa inflação de 1,78%, abaixo da meta definida pelo governo, que é de 4%. Para 2021, a expectativa é que a inflação, né, medida pelo IPCA, chegue a 3%. É importante falar do IPCA, principalmente porque nós tivemos épocas de os percentuais elevadíssimos. Imagina uma inflação de 2.477,15% ao ano. E comparado à nossa realidade de alguns anos, que a gente tem uma inflação baixa, né, principalmente agora, né, que ela está acumulado nesse ano, está em 2,44%, com previsão, né, de fechamento até menor que isso para o ano, e para o ano que vem em 3%, que é muito bom a inflação sob controle. A consolidação da inflação em torno da meta também permitiu sucessivas reduções ao longo desse período da taxa Selic. E agora ela chegou em agosto no novo piso histórico de 2%, também por conta, infelizmente, da retração econômica influenciada pela pandemia. A expectativa do mercado brasileiro sobre essa taxa Selic é que para esse ano ela continue e permaneça em 2%, e para 2021 que ela chegue em 2,88%, que é muito bom também. Ao menos dessa vez, né, o Brasil entrou numa crise de uma forma diferente. Ele conseguiu acompanhar as economias desenvolvidas, podendo estar na condição de baixar a taxa de juros. E, segundo os economistas, esse cenário de inflação e juros baixos deve ser mantido por um bom período ainda. Aqui a gente verifica o gráfico, né, da taxa Selic, e ao patamar muito alto que ela vinha, foi caindo, às vezes voltou a subir, mas de 2016 para cá ela observou um ciclo de quedas e chegando ao nível histórico, né, de 2%. Em relação às perspectivas de recuperação econômica, o que nós temos? Ainda em julho, né, os níveis da atividade econômica apontaram uma manutenção da retomada mais rápida do que era esperada, né? Essa queda foi muito forte
E, no início da pandemia, o pessoal acreditava que ia demorar muito mais tempo para a recuperação. Porém, eles estão sentindo um movimento mais positivo desde julho, agosto. Mas ainda há muitas dúvidas sobre o comportamento da economia nessa reta, agora mais para o final do ano. O vírus continua circulando, pressionando os gastos do governo e, consequentemente, o endividamento, o que nos permite até acreditar que a retomada econômica ela seja mais rápida do que o esperado, mas não chegue a ser um símbolo de V, né? Caiu muito rápido e vai recuperar muito rápido, porque tem muitas questões em jogo, né? E depende também da sustentabilidade das contas públicas em todas as esferas de governo e de sanear alguns problemas ou melhorá-los, pelo menos, né, amenizá-los, que vem desde 2014. O problema da pandemia é complexo e ainda não foi solucionado, né, e o mundo inteiro está no aguardo dessa vacina. E uma notícia veiculada na Veja, em 31 de agosto, dava conta de que, pela 9ª semana seguida, o mercado projetava uma melhora na economia brasileira para 2020, tendo melhorado somente no mês de julho 1,2 pontos percentuais, o que é muito significativo. Nas análises mais recentes dos economistas, a expectativa do PIB está em torno de -4, -5, apresentando uma melhora significativa em relação àquelas elaboradas no início da crise sanitária. E, apesar das expectativas da retomada terem sofrido essa melhora, é preciso lembrar que mesmo uma retração de 4% na atividade econômica, ela é muito impactante. Nós não vamos cair 10, vamos cair 4, mas nós vamos cair, né? Essa é a conclusão. Nosso cenário desafiador para os próximos meses, que isso, né, todas essas dificuldades, essas incertezas, essa palavrinha do momento, o que ela também acarreta? Ela acarreta uma volatilidade dos mercados. A bolsa não estabiliza, né, não consegue se consolidar, as taxas de juros e tudo mais, né, que gira na economia. Então, o que nós temos de desafiador por aí? O nível de conseguir aumentar o nível de confiança dos empresários e dos consumidores, realizar a retomada da economia, diminuir esse desemprego, gerar empregos. Temos que estar cientes que pode ocorrer uma segunda onda do Covid. Os orçamentos estão no Brasil todo em discussão. Nós temos um ambiente político de eleições no Brasil. Temos questões fiscais importantes para serem resolvidas, a trajetória da dívida pública por conta de toda essa pandemia. E temos reformas importantes, como a administrativa e a tributária, para caminhar. E temos as eleições americanas, que também afetam a economia de todo o mundo. E não tem como o município de Indaiatuba ficar, né, de fora de todos esses problemas. Nós não vamos passar ileso, né, por tudo isso. E a gente tem que estar atento para todos esses fatores, para todas essas variáveis, para poder compreender a realidade econômica do momento, as circunstâncias locais, para a gente poder elaborar uma peça de planejamento o mais próxima possível da realidade da possível execução. No ano de 2020, né, as receitas elas estão sendo muito atípicas. Nós temos muitas receitas que estão entrando por conta da pandemia para ajudar no combate, que elas não vão se repetir, né? E então esses recursos e o próprio exercício não pode ser usado como parâmetro no trabalho de planejamento, porque ele realmente está sendo muito atípico. E com em relação à economia, como há muita incerteza, nós também precisamos ainda aguardar como que vai ser o encerramento do exercício, como que tudo vai se comportar no último trimestre, em que a gente não vai contar mais com o auxílio, que a última parcela chegou em setembro, nós não vamos ter mais o auxílio emergencial do governo, e se a nossa arrecadação vai atingir as expectativas sem esse auxílio, e se a retomada da economia vai ser suficiente para isso. Então, tem muitas dúvidas. Então, o orçamento tem que ser feito com muito critério, com muito cuidado, para que não avalize, né, uma despesa sem lastro financeiro.
Então, ao mesmo tempo que nós temos as notícias otimistas sobre que a retomada do país talvez se dê de uma forma mais rápida do que estava se esperando, a gente também tem muitas dificuldades para serem enfrentadas, não a curto, mas a médio e longo prazo também. E a recuperação de uma década de efeitos desastrosos, como disse o chefe da OMS, ela não vai se dar de uma forma tão rápida. E, como nós sabemos, as questões vinculadas à administração pública, como educação, saúde, saneamento, habitação, segurança, cultura, esportes, lazer, infraestrutura, transporte coletivo, se refletem no âmbito municipal, porque é onde que estão os usuários de todos esses serviços, porque o cidadão ele reside, em última instância, no município, e não no Estado ou no país. Ele está mais próximo, qual a instância de governo? A instância municipal, é o prefeito, a administração pública municipal, a Câmara de Vereadores. Ao contrário do que muitos imaginam, o orçamento municipal ele não é financeiro. Vou explicar melhor isso. Como o próprio nome diz, ele é uma peça de planejamento orçamentário. Ele tem uma estimativa de receita que vai ser realizada no exercício seguinte. E essa receita é estimada com uma série de critérios técnicos, visando a sua efetiva arrecadação. Nesse ano, o histórico de arrecadação de 2020 não pode ser levado muito em consideração, mas nós temos um cenário econômico que tem que ser avaliado, e esses são os critérios técnicos que vão conduzir essas previsões. A arrecadação, a gente não começa o orçamento com o valor todinho na conta bancária do município. Ela vai sendo realizada dia a dia, para que, no final do exercício, o orçamento vire realmente aquela projeção orçamentária se torne financeira. Então, nós não começamos o ano com dinheiro em caixa. E, quando acontece, por exemplo, um episódio como a pandemia, a gente sabe que ele tende a não entrar. Então, realmente, existia uma chance muito grande da gente não realizar a previsão do orçamento, por déficit, por erro de planejamento nosso? Não. Às vezes acontece em muitos municípios um erro de planejamento, mas no nosso caso seria única e exclusivamente por conta de um evento imprevisto que foi e está sendo, a pandemia. E, assim, mesmo com uma reação forte dos setores como comércio e indústria nesses últimos meses e a melhora das expectativas do PIB, os analistas ainda avaliam que o país só deverá recuperar o patamar pré-pandemia em 2022 e também alertam para o risco de uma perda de fôlego da economia agora nesse fim de ano, porque vão se encerrar ou enxugar as medidas de alívio dos reflexos da pandemia. O município já deixa de receber, a última parcela do auxílio do governo em setembro, e o aumento do desemprego também leva as previsões para um último trimestre de 2020 com muitas dificuldades. Outro fator negativo na previsão das nossas receitas. A Agência Nacional do Petróleo, a ANP, ela revisou as projeções das receitas petrolíferas de tal forma que o Brasil deve fechar o ano de 2020 com uma queda de 21,5% na arrecadação e dos royalties, E a gente é uma das nossas receitas. Então, não adianta a gente fazer uma previsão para mais no orçamento dessa receita, porque nós temos uma informação aqui de que a tendência é de queda. Então, cada receita do orçamento tem que ser analisada dentro do cenário econômico, e as suas reais perspectivas, porque cada real que a gente prevê na receita, ela vai estar avalizando R$1 de despesa. E esse é o grande problema de muitos municípios que superestimam receita ou fazem uma previsão mal elaborada e acabam gerando um déficit. E, segundo a ANP, ela estima também que haverá essa redução dos royalties, essa receita, ela pode ir até 2023. Mas, de repente, no ano que vem, algum evento positivo, do mesmo jeito que esse ano teve um evento negativo, e as situações vão se alternando. E
Diante desse cenário imposto pela pandemia, das incertezas quanto ao futuro, a gente sempre tem que evitar a tão danosa superestimativa de receita, que sanciona uma despesa sem disponibilidade financeira e, portanto, o engrandecimento da dívida que mais atormenta as finanças municipais, aquela que é integrada por despesas de anos anteriores, vencidas e não pagas, né? Além disso, em termos de despesa, a gente não pode perder de vista que, ainda que saneada a pandemia, haverá em 2021 repercussões sociais da atual calamidade pública, sobretudo na área da assistência social. Então, nós vamos ter continuar tendo despesas por conta dos efeitos da pandemia. Na versão otimista do cenário traçado pelo IBRE da FGV, o Brasil levará 10 anos para concluir esse processo de recuperação econômica, para retornar ao último pico que ele teve. Então, FGV, SEAD, várias posições dos economistas coincidem no impacto dessa pandemia nos seus efeitos ao longo dos anos. Então, por isso que toda cautela deve ser adotada na elaboração da lei orçamentária e também na sua execução. A concretização das receitas previstas, e incessante busca por parcerias, por fontes alternativas de financiamento para os novos investimentos, para os programas governamentais, a adoção de medidas de incremento de arrecadação, aperfeiçoamento da gestão da administração de recursos orçamentários, financeiros, a otimização de serviços, são itens que precisam fazer parte do nosso cotidiano, para a gente continuar realizando atendimento básico à população e assegurar o desenvolvimento do município, manter o equilíbrio das contas públicas. Em função de todas essas incertezas que a gente elencou, a nossa intenção para 2021 era constar na proposta orçamentária valores muito próximos daqueles apresentados no orçamento de 2020, dada a enorme retração econômica que o Brasil passou, e está passando, como foi estabelecido no anexo da Lei de Diretrizes Orçamentárias, quando encaminhamos para a Câmara, em abril de 2020, e foi aprovada em junho pela edilidade. E, então, a nossa intenção era manter muito próximo da LDO, realmente próximo de 2019, por conta desse cenário. Porém, nós tivemos 2 acontecimentos imprevistos que nos obrigaram a alterar esses valores. O primeiro, devido à nova alteração na sistemática de contabilização dos rendimentos oferidos no mercado financeiro pelo RPPS, que voltam a ser considerados como receita somente quando realizados no exercício, devendo permanecer na conta patrimonial enquanto não se efetivarem de acordo com as normas legais vigentes, influenciando, portanto, a redução das receitas da autarquia do CEPREV. E o segundo, em função da redução das previsões de receita relacionadas aos rendimentos de aplicações financeiras, de recursos no mercado financeiro também, de todas as entidades integrantes do orçamento municipal, uma vez que com os sucessivos cortes da taxa Selic pelo Banco Central, taxa que ela é usada como referência para definir as aplicações de renda fixa mais conservadoras, como a poupança e os fundos DI, que devem render cada vez menos. Então, esses 2 acontecimentos demandaram uma alteração na nossa previsão, do orçamento em relação ao que havia sido delineado na LDO. A alteração na sistemática da contabilização dos rendimentos do CEPREV, que eles só vão ser orçamentários quando realizados no exercício, do contrário, eles ficam na conta patrimonial. E o segundo, que com essa queda da taxa Selic, que é muito bom, a taxa de juros baixa, mas, ao mesmo tempo, ela diminui os ganhos de aplicação financeira. Então, todas as entidades integrantes do orçamento municipal foram obrigadas a rever as suas estimativas de receita. E é por isso que, como nós dissemos, é um trabalho, o orçamento é um trabalho de cerca de 6 meses para ser concluído, porque envolve a análise de muitas receitas, do equilíbrio das contas, e ainda com esse ano, muito difícil a elaboração por conta da pandemia, que veio desestabilizar a nossa rotina e a nossa economia. A queda da Selic, então, ela provocou a redução da receita patrimonial, que ela
das entidades que integram o orçamento, que é composta em grande parte pelos rendimentos das aplicações do mercado financeiro. E, com isso, nós reduzimos o valor das entidades, né, dos valores orçados por conta das aplicações. E, assim, a receita patrimonial de cada entidade, comparando a LOA de 2020 com a LOA de 2021, apresentam uma variação significativa de mais de 40% em cada entidade. No CEPREV, ela acaba sendo muito mais significativa, porque, além da redução da taxa de juros dos rendimentos de aplicação financeira, houve também a alteração da contabilização, da forma de contabilização desses rendimentos. Então, só entra no exercício, só passa a ser receita orçamentária quando ela for realizada no exercício. Do contrário, ela fica em conta patrimonial, não aparece no orçamento. Então, a gente tem essa diferença aí de 80% a menos nas aplicações financeiras do CEPREV e, no geral, né, em termos, somando todas as entidades, dá uma redução de quase 75% em relação à LOA de 2020. Essas situações, então, elas justificam esse pequeno decréscimo na estimativa da receita e na fixação da despesa para o próximo exercício, em relação aos valores previstos quando da elaboração da LDO. Então, nós tínhamos uma lei orçamentária anual de 2020 de 1.249.055.055. Quando nós fizemos a LDO, nossa intenção era deixar algo muito próximo do orçamento do ano passado, com os devidos ajustes. O valor passou para 1.251.000.000. E agora, no momento do orçamento para 2021, com esses dois eventos da contabilização do CEPREV, alteração na sistemática, e com a queda da Selic dos rendimentos da aplicação financeira, nós precisamos fazer essa alteração de 3,93% a menos no valor do previsto inicialmente na LDO, passando o orçamento, então, do município para 2021 até o valor de R$1.200.000.000. Essa alteração, é claro, não vai afetar as metas delineadas pela administração para os próximos exercícios, nem a estratégia para conseguir uma execução fiscal, financeira e orçamentária responsável, equilibrada e que permita a manutenção e até mesmo a expansão dos serviços oferecidos, conforme demonstrado no anexo de compatibilidade que integra o projeto de lei do orçamento, até mesmo porque essa situação atual reclamava tais providências, sob pena da gente incorrer num erro de elaborar uma peça de planejamento em desacordo com as orientações vigentes e com uma previsão de receita superestimada. Então, foi necessário realizar essa revisão. Para avançarmos ainda mais, nós dependeremos da melhora do cenário econômico do Estado de São Paulo, principalmente, do país. Melhora essa que era esperada para 2019, prorrogou-se para 2020 e, devido à pandemia, a gente está transferindo essas melhoras, essas expectativas de melhoras e desejos de melhoras para 2021. Não é demais a gente lembrar que uma mal elaborada lei de orçamento gera inúmeras dificuldades, entre as quais o elevado custo de ações feitas sem planejamento, um déficit anual, calote nos fornecedores por conta de compromissos assumidos sem suporte de caixa, paralisação das obras, programas sobrepostos com outros níveis de governo, ou seja, é uma baixa efetividade, um orçamento mal elaborado, um planejamento mal feito não é bom para ninguém. E por que a gente fez toda essa exposição em relação ao cenário econômico do Brasil, do mundo, da pandemia, né, do Estado de São Paulo? Porque esse cenário econômico influencia as nossas principais receitas, o ICMS, o IPTU, ISS, FPM e PVA. Então, não tem como. E, de alguma forma, os efeitos da pandemia, né, vão impactar todas essas receitas e a gente não sabe por quanto tempo isso vai perdurar. Porque é óbvio que, se a pessoa está na condição de desemprego, talvez ela não consiga pagar o IPTU. Então, a inadimplência afeta o IPTU. O movimento econômico afeta o ICMS, afeta o ISS, afeta o IPVA, afeta o FPM. E assim, né, nós precisamos estar atentos para esse cenário
e aguardamos boas notícias para que a gente possa vir numa outra oportunidade e ter notícias melhores. Então, recapitulando a questão do orçamento, o Estado ele não emite moeda, o Estado como todo, né, pensando em país, em Estado, em município, ele não emite moeda, ele depende da arrecadação, ou seja, da receita. A nossa realidade, normalmente, vem de um lado com recursos escassos e de outro com demandas ilimitadas. E nós, para mantermos o equilíbrio, nós temos que entender que o nosso limite é a receita. As despesas, elas dependem da concretização das receitas, e as receitas dependem do quê? Dos nossos desafios a serem superados, do crescimento da economia, do PIB, da confiança dos investimentos, da confiança das empresas, dos consumidores, de novos investimentos, do andamento das reformas tributária e administrativa. Nós temos hoje um mercado de trabalho fragilizado, com migração das famílias para os serviços públicos, e um cenário econômico com efeitos pandêmicos e cheio de incertezas, a palavrinha do momento. E assim, nós vamos dar início, então, à proposta orçamentária propriamente dita, né? Nossa receita e nossa despesa, estimada em 1 bilhão e 200 milhões de reais. Elas têm que bater por conta do princípio orçamentário, né? Do equilíbrio orçamentário, receita igual a despesa. As receitas se dividem em dois grandes grupos, as correntes e as de capital. As receitas de capital são específicas para a realização de investimentos, e as receitas correntes, elas também podem ser usadas para investimentos, mas destinam-se primeiramente para manutenção. Nós observamos aqui que a maior parte das receitas do município, dentre todas as categorias, são as transferências correntes, essa fatia, 620.608, que é exatamente onde se localiza o ICMS, o FPM, o IPVA, as transferências dos governos federal e estadual, que respondem pela nossa maior parte da arrecadação. As receitas correntes intra-orçamentárias são aquelas receitas que acontecem entre as unidades integrantes do nosso orçamento, SAI, CEPREV, FIEC, Promemória, e também estão estimadas em 107.358.500. Por órgão, nós verificamos que o total do orçamento do município ele está subdividido entre prefeitura, 876 milhões, a Câmara 16 milhões, SAI 125 milhões, CEPREV 168 milhões, FIEC 9 milhões 667 e Fundação Promemória 3 milhões e 30. Aqui nós temos a divisão das despesas, não por órgão, mas por categoria econômica. As despesas correntes montam em R$ 1.029.863.900 e as de capital R$ 26.143.200. Aqui a gente já nota o quanto da nossa receita está já comprometida com a nossa estrutura existente para a manutenção de tudo isso, a saúde, a merenda, o transporte escolar, a educação, né? E assim por diante. A reserva de contingência, ela é um item obrigatório na parte da despesa do orçamento. Ela foi instituída pela Lei de Responsabilidade Fiscal e ela serve para fins de resguardo de algum risco fiscal que possa afetar as contas públicas. Então, se houver alguma deficiência de previsão, algum erro no planejamento ou alguma medida judicial imprevista, ela tem um determinado limite que é fixado em função da receita corrente líquida desde o momento da Lei de Diretrizes Orçamentárias e tem que constar no orçamento. A maior parte da reserva é por conta do CEPREV, porque hoje ainda ele está numa condição de ele arrecadar mais do que ele tem de despesa, mas ele precisa guardar essa receita para o futuro. Então, como ele não tem a despesa para alocar, o recurso fica na reserva de contingência. Bom, num gráfico a gente vê aqui a fatia da composição do orçamento, de como estão divididos esses valores, né? 1 bilhão e 200 milhões de orçamento, a forma que ele está retratado por órgão, sendo a maior fatia da prefeitura e, em seguida, o CEPREV.
Em relação à receita pública, nós já dissemos, né, a maior parte da fatia, agora considerando o valor líquido das transferências, já com as retenções do Fundeb aqui, a significância de cada uma delas dentro, no contexto do orçamento municipal. A gente, 45,02, nós temos as transferências correntes, como eu disse, onde concentra o ICMS, o FPM, IPVA, Fundeb, e, em seguida, a receita produzida pelo próprio município, que são os impostos, as taxas, contribuições de melhoria, na ordem de 321 milhões, que representam quase 27% do orçamento. Aqui no gráfico, que a gente acabou de dizer, né, as duas maiores fatias são representadas pelas transferências de origem do governo federal, estadual principalmente, e a receita produzida no município. Se alguém tiver curiosidade, nosso balancete da receita, ele possui mais de 400 itens de receita. Mas essas 15 receitas aqui, elas são as principais do município. E elas representam, no orçamento de 2021, que totaliza 1 bilhão e 200, elas representam 78,17%. Então, elas são muito significativas. Então, as outras são todas receitas menores, não toda receita colabora, né, para o orçamento municipal, mas é para a gente destacar a importância dessas 15 principais no todo, né? Como elas são importantes. O seu grau de importância é muito alto, né? Quase 80% do orçamento do município está, né, constituído em cima, né, baseado em 15 das principais receitas. E, como nós dissemos, o ICMS é maior, seguido pelo Fundeb, IPTU, o ISS, as tarifas do SAI, de água e esgoto, depois o FPM, IPVA, as transferências para a saúde do governo federal, o imposto de renda, o ITBI, que é a transação imobiliária, a CIP, iluminação pública, taxa de coleta de lixo, transferência do salário e educação e as aplicações financeiras que esse ano, né, ficaram aquém dos demais exercícios anteriores. Em relação às despesas, as despesas correntes relacionadas à manutenção da máquina, como nós já dissemos, representam 94,32% do orçamento do município. As despesas de capital, 26.143.200, um percentual de 2,18%, a reserva de contingência representando 3,49%. Aqui as obrigações do município, as despesas correntes de manutenção envolvem a folha de pagamento de juros e encargos da dívida a longo prazo, são os carnês, né, para investimento, e o custeio, de forma geral, os contratos de fornecimento de bens, de serviços para a manutenção da máquina, o pagamento de precatórios, que são as obrigações legais, e ainda as transferências para as instituições privadas sem fins lucrativos. Em relação à despesa, nós temos alguns investimentos no valor de 18 milhões e para amortização da dívida, 7 milhões. Transferências para instituições privadas sem fins lucrativos, 489 mil. Aqui, em gráfico, as maiores despesas da prefeitura, ambas relacionadas à manutenção, que é a parte de folha de pagamento e o custeio da máquina, né, pública, com a manutenção de todos os serviços existentes. E isso envolve todas aquelas áreas que nós comentamos: saúde, educação, a merenda, habitação, transporte, todas as áreas de atuação do município. Por unidades e órgãos, então, com a divisão por as secretarias, as fatias, a gente observa aqui a educação e a saúde, com grande percentual em relação ao 1 bilhão e 200 do orçamento, a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente, uma fatia maior, aqui a gente tem a limpeza pública também,
As outras secretarias que com a representatividade menor ocupam essa fatia aqui, não chegam, né, chegam a 5%, com 60 milhões. Na Secretaria da Fazenda, a Secretaria de Obras, 50 milhões. Na Secretaria da Fazenda, aqui, por conta de todas as obrigações relativas a precatórios, ao pagamento da dívida, ao PASEP, estarem na unidade da Fazenda, esse valor acaba sendo mais significativo também. Por função, que é aquele códigozinho, né, que eu falei, se é saúde, a função é 10, se é educação, a função é 12. Então, por função de governo, em todas as áreas de atuação da administração, nós vemos aqui o destaque, né, do orçamento em saúde, previdência, a parte administrativa, a educação, o urbanismo e o saneamento. Segurança pública também. Em relação à educação, nós temos um orçamento total de 266.121 para o próximo exercício. Nós podemos verificar que grande parte desses recursos, né, 73,53% desse total, correspondem a recursos próprios do Tesouro. E depois nós temos as receitas do Fundeb, no valor de 117.860.000, e outras transferências estaduais e federais voltadas especificamente para a educação, no montante de 32.754.600. Assim como o lado da receita, né, do quadro, nós temos a origem dos recursos, aqui no lado direito nós temos a destinação desses valores, que, por uma questão de equilíbrio orçamentário, eles têm que coincidir. O destino desses recursos, então, em relação à educação, pessoal e encargos sociais, 136.536.000, é a maior parte de toda a despesa da educação. O custeio da máquina, que envolve desde as ações de merenda, transporte, os contratos, telefonia, internet e material didático, somam 103.458.000. As transferências às instituições privadas sem fins lucrativos, quase 26 milhões, 25.894.000. E, como nós dissemos anteriormente, primeiramente, nós temos que assegurar a manutenção da estrutura existente, e, por conta disso, dos 266.121.000, 265.888.000 estão vinculados a despesas correntes, ou seja, as despesas destinadas à manutenção da Secretaria da Educação. E embarcando aqui o ensino infantil, fundamental, né, ao transporte e alimentação escolar, todas as despesas relacionadas à Secretaria da Educação, que montam em 99,91% desse total. E sobrando uma pequena fatia para investimentos, no montante de R$233.000. Com relação à aplicação constitucional, que pela Constituição nós devemos assegurar no mínimo 25% da receita resultante de impostos, né, vinculados à educação. Então, essa base ela não é o orçamento total, porque o orçamento total do município envolve as receitas não somente da prefeitura, mas também das autarquias e fundações. Então, mesmo só em relação à receita da prefeitura, nós temos taxas que não são impostos, nós temos contribuições de melhoria, contribuição de iluminação pública, outros recursos que são vinculados a outras áreas, por exemplo, assistência social e saúde, que não constituem base de cálculo para a aplicação, para a apuração dessa aplicação mínima. Então, é realmente só a receita resultante de impostos. Então, essa base é de 694.770.000. Então, a aplicação mínima dos 25 seria uma aplicação correspondente a 173.692.500. Porém, conforme nós demonstramos, nós estamos destinando R$266.121.000 para a educação, que corresponde, portanto, das despesas excluídas a alimentação e o transporte escolar do ensino médio, que não são computados para
apuração desse limite, 191.682.000, correspondentes a 27,59%, ou seja, uma aplicação a maior de 2,59%, correspondente a 17, quase 18 milhões além do mínimo constitucional, 17.989.500 a maior. Então, como nós dissemos, primeiro a gente tem que acomodar as despesas da manutenção dentro da nossa realidade arrecadatória e, depois, durante a execução, havendo um excesso, a gente, é claro, vai direcionar para maiores investimentos. Mas a gente precisa que o cenário econômico melhore. Em relação à saúde, essa mesma base de cálculo, nós temos aqui, em recursos do Tesouro, um percentual muito mais significativo do total do orçamento da origem dos recursos da Receita da Saúde, 241.332.000. A receita preponderante aqui, os recursos que o município coloca, 187.148.500, que correspondem a 77,55% desse total. Ainda tem o recurso da vigilância sanitária, de R$1.017.000, as transferências do Estado, que são quase insignificantes, um percentual de 0,56%. Não chega nem a 1% a transferência financeira do Estado, específica para a área da saúde, somente R$1.360.500, e as transferências provenientes do governo federal montam em R$51.806.000, representando 21,47%. Como nós dissemos, por conta do equilíbrio orçamentário, a mesma previsão que nós temos do lado da receita deve estar em montante, de igual valor no lado das despesas. Então, nas despesas da saúde, os recursos foram alocados para pessoal e encargos sociais, 116.466.000, para o custeio, 122.474.000, transferências para instituições privadas sem fins lucrativos, 1.917.000, e dentro da realidade arrecadatória, no momento, para investimentos, só foi possível consignar R$475.000. A aplicação mínima obrigatória na saúde é de 15%. Porém, a gente aplica muito mais. Os 15% equivaleriam a um montante da base de cálculo de impostos de R$104.215.500. Em relação aos recursos do Tesouro, nós estamos aplicando R$187.082.000 dessa receita resultante de impostos, ou seja, 26,93%. Portanto, 11,93% além do mínimo constitucional. Então, nós estamos realizando uma aplicação a maior na saúde de quase R$83 milhões, R$82.866.500. E as demais secretarias, nós temos a CEMOP, com R$45.970.000, e os valores distribuídos de acordo com as ações orçamentárias do orçamento. A iluminação pública com recurso totalmente vinculado, nessa ação. A Secretaria de Obras também possui, dentro da sua estrutura, o FUNTRAN, que basicamente é formado pela arrecadação das multas de trânsito, e o recurso tem que ser investido no trânsito, um valor de R$4.030.000. A Secretaria Municipal de Segurança Pública, basicamente formada pelo corpo da Guarda Municipal, com poucas despesas ali na manutenção, um total de R$43.552.000. A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos do Meio Ambiente, nós temos aqui, além da manutenção, a despesa com a limpeza pública anual. Suas diversas ações. Ela também tem 2 fundos na sua estrutura, o Fundema, que é o Fundo do Meio Ambiente, de R$10.000, e o Fundo de Proteção dos Animais, de R$214.000 para o orçamento de 2021, totalizando um orçamento de R$88.371.000 para a Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente.
Secretaria Municipal de Assistência Social, com seus diversos ramos aí, né, de atuação, totalizando R$ 26.213.000. É uma secretaria que tem um braço, né, no terceiro setor, para auxiliar a execução dos seus trabalhos. Secretaria Municipal de Administração. Nela está previsto, né, o subsídio para o transporte coletivo também, R$ 38.739.000, o total do orçamento da Secretaria da Administração. Secretaria Municipal de Esportes, um total de orçamento de R$ 19.320.000 para o custeio das suas ações. A Secretaria Municipal de Cultura está com o orçamento estruturado dessa forma, totalizando R$ 9.087.500 nas suas ações. A Secretaria Municipal de Cultura tem ainda o Fundo Municipal de Cultura na sua estrutura, que esse valor é totalmente vinculado e como o histórico dos últimos anos não tenha ocorrido uma grande arrecadação, então esse valor é em função, né, da previsão da estrutura, o mínimo necessário para a gente poder constar em orçamento. Também na Secretaria Municipal de Cultura nós temos o Fundetur, que é o Fundo Municipal de Turismo, um total de R$ 291.000 de orçamento. Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Engenharia, R$ 7.010.000 de orçamento. Secretaria Municipal de Habitação, com um orçamento total de R$ 2.443.000 para 2021. Os encargos especiais da Prefeitura, que são esses encargos que estão dentro da unidade da Secretaria da Fazenda, que a gente comentou, que isso que faz com que o orçamento da Secretaria seja um pouco maior. Pagamento de dívidas contratuais, 13 milhões, requisitórios de pequeno valor, 601.000, precatórios, 3.701.000, contribuição ao PASEP, 10.061.000, parcelamento de encargos sociais, acordos extrajudiciais, devoluções de recursos e ressarcimentos, são meras estimativas, né, para que a gente tenha dotação aberta em caso de necessidade. Pagamento de assistência à saúde aos aposentados, 305.000. E a reserva de contingência de 15.492.800, totalizando 43.404 de encargos. Em relação às demais secretarias, como os orçamentos são menores, nós temos o Gabinete do Prefeito, 5.393.000, Funsol, 1.066.000, Controladoria Geral do Município, 1.302.000, Corregedoria, 485.000, Secretaria de Governo, 3.344.000. As demais secretarias, continuando, Secretaria Municipal da Fazenda, 12.070.000, Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos, 7.490.000, e Relações Institucionais e Comunicação, 9.422.000, totalizando essas secretarias menores, com mais funções voltadas para a área administrativa, 40.572.000 no orçamento. Agora, o Poder Legislativo, com um orçamento de 16.400.000, na sua estrutura de despesas. O SAI, com um orçamento de 125.640.000 nas diversas ações. Em relação aos investimentos do SAI, algumas ações que estão programadas para 2021. Totalizando 4.810.000 de investimentos. O CEPREV, que cuida da nossa
Previdência e da assistência à saúde dos servidores. Então, no FUNPREV, que é a parte que cuida da Previdência, nós temos essa estrutura, o pagamento de benefícios previdenciários, que é a sua finalidade, né? 90 milhões praticamente para 2021. A reserva de contingência, um total de 121.340.000 para a parte previdenciária. Em relação à parte da assistência à saúde, pagamento de prestadores de serviço, a maior despesa, 41.100.000 reais, totalizando um orçamento de 47.460.000. A FIEC, 9.667.000. E a Fundação Promemória, para encerrar, com um orçamento total de 3.030.000 reais e as suas ações. Bom, assim foi, né, programado o orçamento para 2021 e nós nos colocamos à disposição e assim foi programado o orçamento de 2021. Lembrando sempre dessas frases aqui que foram me passadas pelo Juca, né, um companheiro de trabalho. Mas que o autor é desconhecido, mas sempre que eu leio, eu lembro dele. A gente trabalhou um bom tempo juntos, se conhece há muito tempo. E o Juca foi funcionário da prefeitura na área de planejamento também por muitos anos. Quem gasta menos do que ganha é prudente. E a gente está tentando ser prudente quando a gente coloca a reserva de contingência no orçamento, quando a gente observa a economia e evita a superestimação da receita. Quem gasta o que ganha é imprudente e quem gasta mais do que ganha, com certeza, é irresponsável. E isso vale, né, para a parte pessoal e para a administração pública, enquanto pessoas e enquanto empresas. Mas o orçamento é treino, a execução orçamentária é jogo. Então, nós estamos fazendo essas previsões, por isso que a gente gosta de expor todo esse cenário nesse momento. É óbvio que, em melhorando a arrecadação, mais serviços podem ser disponibilizados para a população, nós podemos melhorar e aperfeiçoar a administração a cada vez mais. Porque, como nós dissemos, o limite é a receita. Então, por isso que o orçamento é treino e execução orçamentária é jogo, né? No jogo, a gente tem cartão vermelho, tem expulsão, e assim a gente teve a pandemia esse ano, né, que foi um cartãozinho vermelho para as finanças, para a economia e para a vida das pessoas também. Sempre, né? Lembrando, não deixando esquecer essa ideia de que uma falha no orçamento vai resultar numa obra paralisada. Não basta fazer o orçamento, ele tem que ser acompanhado diariamente, porque as variáveis vão mudando e a gente precisa ir se adaptando. A gente sempre, né, procura deixar melhor do que a gente encontrou, né? Um lema, isso é uma questão pessoal minha, mas eu tenho certeza que as pessoas que passarem, né, se a gente procurar sempre fazer o melhor, né, o mundo vai, com certeza, ter um futuro melhor. E a mudança depende de cada um de nós. Bem, é essa peça orçamentária que foi elaborada, com todas essas dificuldades, essas incertezas, né? No valor de 1 bilhão e 200 milhões de reais, esses zeros já estão aumentando. Nós agradecemos a participação, o interesse na matéria e colocamos, né, à disposição, através desse e-mail, fazenda.audiência@indaiatuba.sb.gov.br, para que, nesse momento da pandemia, em que nós somos obrigados a realizar as audiências exclusivamente pelo meio virtual, a gente não perca a comunicação e a oportunidade, né, de esclarecer ou de receber sugestões ou contribuições. Nós agradecemos a participação. Muito obrigada.
Em nome dessa presidência e da presidência da Comissão de Finanças e Orçamento, agradeço à ilustre secretária que sempre atendeu para nossos convites para exposição de tal matéria em sede de projeto de lei. Aos cidadãos e cidadãs e aos ilustres vereadores comunico que eventuais perguntas e esclarecimentos poderão ser feitos através do sistema no endereço do link do edital. Meu muito obrigado.